Tem uma música que eu gosto muito do Legião Urbana, que inclusive foi a primeira música que eu aprendi a tocar no violão. O nome dessa música é Pais e Filhos, e como toda música do Legião, ela tem assim uma letra bem robusta, uma poesia bem densa. E mesmo eu já gostando de analisar e prestando muita atenção, inclusive já assisti até entrevistas do Renato Russo falando sobre ela, mesmo assim não é muita certeza que a gente vai entender ela plenamente, mas mesmo assim continua sendo uma música muito boa e que eu recomendo que as pessoas ouçam. A segunda parte dessa música, que vem logo depois do refrão, ela parece tratar de várias famílias diferentes, ou talvez das famílias dos membros da banda, ou eles só pegaram os estereótipos de famílias que passam nos filmes e colocaram na música. Não tem como a gente saber com certeza, mas o que eu tenho certeza é que eles conseguiram ser ao mesmo tempo simples e filosóficos na relação de pais e filhos. E semana passada foi Dia dos Pais, eu vi algumas notícias polêmicas, uma marca de perfume aí deu o que falar, mas essa notícia não foi a que me chamou mais a atenção, mas duas em particular me prenderam, que foi a da menina de 10 anos que era molestada desde os 6 pelo seu próprio tio e acabou engravidando do bandido. E vocês aqui que me acompanham há um tempo no canal sabem que eu sou cristão e que eu sou muito a favor da vida. Inclusive eu tenho até músicas falando sobre esse tema, mas nesse caso específico a gente chega num ponto que é bem delicado. E é delicado por vários motivos, principalmente porque ela tem 10 anos e poderia morrer no processo de parto. Por isso, como são os pais que decidem em último caso, é complicado a gente querer agora dar uma resposta simplista ou querer fazer algo sem reflexão, porque eu mesmo não tenho uma filha de 10 anos. E nessa última segunda-feira foi feito procedimento de interrupção da gravidez. E agora não é momento para a gente querer condenar a menina ou os pais, mas sim condenar o monstro do tio. Mas acima de tudo, tentar dar uma força para essa família, entender que pais de verdade sempre querem o bem dos seus filhos. E justamente por isso que a segunda notícia tem a ver com a primeira. Eu li que no começo desse mês a Assembleia Nacional da França aprovou uma proposta de lei em que se permite a interrupção da gravidez em até 9 meses em caso da possibilidade de sofrimento psicossocial da mãe. E entre as causas desse sofrimento estão as baixas condições financeiras da família. Condições financeiras das famílias. Cara, isso é muito sério. Isso serve para a gente perceber que ao longo dos anos a humanidade não mudou nada. Atualmente eu estou lendo o livro do profeta Jeremias e em determinados momentos lá no livro são tratados os sacrifícios a Baal. Na época de Jeremias, que o povo abandonou a Deus e foi seguir os seus próprios ídolos, existia um deus pagão chamado Baal. E nos altos de Baal, o povo literalmente assassinava seus filhos queimados, porque acreditavam que de alguma forma isso ia trazer prosperidade para a família. E hoje as pessoas continuam matando seus filhos pelos seus ídolos, em troca de uma casa própria, talvez de uma carreira de sucesso, porque filho é muito caro. Afinal, isso aqui é o certo, né? A gente está no meio de uma pandemia, só aqui no Brasil tem mais de 100 mil mortos. As crianças não merecem nascer num lar humilde, é muito melhor que elas morram antes de nascer. Isso, na verdade, é egoísmo, é idolatria e, acima de tudo, é um pecado grave. A minha oração nesse Dia dos Pais foi para que se levantassem mais homens, e não só homens, mas homens e mulheres fortes, capazes de abrir mão de si mesmos para serem bons pais e boas mães. E eu nem sei como é que é a tua relação com teu pai, com a tua mãe, talvez seja ruim, problemática. Talvez você nunca tenha os conhecido, ou eles tenham morrido e vocês não conseguiram conversar direito, mas lembre-se daquela música. Eles são crianças como você. E crianças cometem erros, crianças possuem pecados e falhas, mas não deixe que isso impeça que você dê uma criação digna para seus filhos. Pois independente do que tenham feito a você, independente do que você tem passado hoje, lembre-se que nós temos um Deus e Pai que nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, que é o nosso irmão mais velho. E é disso que Paulo está falando lá em Efésios 1:5. Talvez você more com a sua mãe e seu pai venha lhe visitar. É possível que você tenha morado em tantas casas que nem se lembra mais, ou até que você mora com seus pais. Mas eu venho hoje lhe dizer que isso não basta. Muito pior do que levantar sem dar a bênção ou gritar com a nossa mãe foi o que fizemos. Nós abandonamos a Deus. O nosso pecado foi muito pior do que se a gente batesse no nosso pai. Pois cada pecado que a gente tem é um tapa na face de Deus. E mesmo a gente sendo assim, filhos pródigos, Ele nos chama para sua casa. E na Santíssima Trindade existe um Pai perfeito, um Filho perfeito e um Espírito perfeito.
pois na Trindade existe a perfeição que a gente não encontra na nossa casa. E graças ao Deus Pai, na casa dele há muitas moradas. Se você aguentou até aqui, eu peço para que você ore pelo Brasil e pela França. São diante dessas situações que a gente fica sem palavras, a gente fica sem ter o que dizer além de Maranata, ora vem, Senhor Jesus. São nesses momentos que eu vejo que esse mundo, essa humanidade corrompida, isso não é o fim. Não pode ser. E ao observar essa realidade é que a existência de Deus se torna mais tangível para mim. Porque se não houver algo maior, isso aqui for tudo que a gente tem, se jogar da janela do quinto andar, talvez seja o melhor que a gente pode fazer hoje. Porque no fim das contas, Deus não é a nossa melhor esperança, mas Ele é a nossa única. Então que Ele possa nos dar fé e discernimento para que, apesar da gente ser filhos pródigos, filhos ruins, filhos desobedientes, que nós possamos aprender a fazer a sua vontade e amar mais ao seu Filho. Até mais, gente.